Bom, pessoal, outra coisa que é importante, como é que eu faço a interpretação de uma tabela de distribuição de frequências por intervalos de classes? Então, basicamente a gente vai fazer dessa forma aqui a análise, olha. Bom, com base na tabela de distribuição de frequências acima, verificou-se que 4 dos entrevistados possuem salários que variam de 0,99 exclusive até 1,79 salários mínimos inclusive. 8 dos entrevistados recebem de 1,79 salários mínimos exclusive até 2,59 salários mínimos inclusive. 8 dos entrevistados recebem salários que variam de 2,59 exclusive até 3,39 inclusive. 7 dos entrevistados recebem salários que variam de 3,39 a 4,2 salários mínimos. 2 dos entrevistados recebem 4,2 salários mínimos exclusive até 5 salários mínimos inclusive. E por fim, apenas um entrevistado recebe salários que variam de 5 salários mínimos exclusive até 5,8 salários mínimos inclusive. Com base na frequência relativa na coluna FI, entende-se que se a pesquisa fosse realizada com 1.000 entrevistados, seriam esperados 133 recebendo salários entre 0,99 salários mínimos exclusive até 1,79 salários mínimos inclusive. Da mesma forma, com base nesses 1.000 entrevistados, se essa pesquisa fosse realizada com 1.000 entrevistados, seriam esperados 267 deles com renda salarial variando de 1,79 salários mínimos exclusive até 2,59 salários mínimos inclusive. Ainda na ideia de que se a entrevista fosse realizada com 1.000 entrevistados, esperaria-se que 267 receberiam salários entre 2,59 salários mínimos exclusive até 3,39 salários mínimos inclusive. E assim por diante, até a última classe, aonde se considera que se a pesquisa fosse feita com 1.000 entrevistados, esperaria-se que 33 deles obtêm renda entre 5 salários mínimos exclusive até 5,8 salários mínimos inclusive, ok? Então essa ideia da frequência relativa nos aponta para uma esperança. Não significa dizer que certamente seriam esses valores, mas é uma ideia de um valor aproximado, de uma esperança, então uma esperança matemática. Então essa frequência relativa nos aponta possíveis frequências absolutas para um tamanho de amostra diferente, maior do que os resultados alcançados com 30 entrevistados. Então foi feita a pesquisa com 30 entrevistados, chegamos a essa frequência relativa. Então essa frequência relativa vai nos dar uma ideia do que seria esperado se nós coletássemos agora um tamanho de amostra diferente, por exemplo 1.000. Então mais uma vez, nessa última classe, se eu entrevistasse 1.000 entrevistados,
bastaria multiplicar a frequência relativa por 1000, correriam 3 casas decimais aqui na primeira classe. Então eu esperaria que, se fossem 1000 entrevistados, uma nova pesquisa, então eu esperaria que tivéssemos aproximadamente 133 pessoas ganhando salário de 0,99 salários mínimos exclusive até 1,79 salários mínimos inclusive. É uma esperança, é uma ideia do que poderia acontecer, tá bom? Se fosse com 1000 entrevistados. Na sequência, a frequência relativa, a frequência percentual se analisa dessa forma, né? 13,33% dos 30 entrevistados recebem salários que variam de 0,99 salários mínimos exclusive até 1,79 salários mínimos inclusive. 26,67% dos entrevistados recebem salários que variam de 1,79 exclusive até 2,59 inclusive. Mais 26,67% dos entrevistados recebem salários que variam de 2,59 salários mínimos exclusive até 3,39 salários mínimos inclusive. Ok? E por último, vai nessa sequência até a última classe. 3,33% dos 30 entrevistados recebem salários que variam de 5 salários mínimos exclusive até 5,8 salários mínimos inclusive. Ok? Agora vamos para a frequência absoluta. 4 dos 30 entrevistados recebem salários que vão até 1,79 salários mínimos. Ok? Então, quando fala-se até, já está dando a ideia do inclusive, né? Então, 4 entrevistados dos 30 recebem até 1,79 salários mínimos. 12 dos entrevistados, ou seja, 12 dos 30 que foram entrevistados, recebem salários que vão até, desde o menor, né, até 2,59 salários mínimos. 20 dos entrevistados recebem salários que vão do menor até 3,39 salários mínimos. 27 dos entrevistados recebem salários que vão desde o menor até 4,2 salários mínimos. 29 dos entrevistados recebem do menor salário até 5 salários mínimos. E por fim, 30, aí quando já extrapolou toda a amostra, obviamente que, né, 30, ou seja, desse total de entrevistados, né, 30 vão receber até 5,8 salários mínimos, ok? A frequência relativa é aquela mesma ideia. Se essa pesquisa fosse realizada com um tamanho de amostra diferente, sei lá, 100, 1000, 10.000, se eu tomar 100 entrevistados, né, agora no outro exemplo, seriam esperados 13 pessoas recebendo até 1,79 salários mínimos. Se essa pesquisa fosse realizada com 100 entrevistados, seriam esperadas 40 pessoas recebendo até 2,59 salários mínimos. Se essa pesquisa fosse feita com 100 entrevistados, esperaria-se que 66 desses entrevistados receberiam salários até 3,39 salários mínimos.
E se essa pesquisa fosse feita com 100 entrevistados, 97 deles seriam esperados para receberem salários desde o menor até até 5 salários mínimos, ok? Até 5 salários mínimos, ok? E por fim, na ideia da frequência acumulada percentual, 13,33% dos entrevistados recebem salários mínimos que vão até 1,79. 40% dos 30 entrevistados recebem salários mínimos que vão até 2,59. 66,67% dos entrevistados recebem salários que vão desde o menor até 3,39 salários mínimos. 90% dos entrevistados recebem salários que vão do menor até 4,2 salários mínimos. 96,67% dos entrevistados recebem salários que vão desde o menor até 5 salários mínimos. E é claro que 100% dos entrevistados recebem desde o menor até no máximo 5,8 salários mínimos, ok? Então assim você fecha a análise de uma distribuição de frequências. Você pode até tirar informações adicionais. Bom, se 40% dos entrevistados recebem até 2,59 salários mínimos, pelo complementar nesse ponto, entende-se, portanto, que 60% dos entrevistados recebem mais do que 2,59 salários mínimos, ok? Só para finalizar, eu acho que é melhor a gente deixar sempre com 2 decimais aqui nesses outros, né? Aqui de 1,79, que tá certo, bem aqui. Vamos ajustar para mais uma decimal. Aqui também é 5,00 para ficar tudo dentro do padrão. Aqui é 5,80. Aqui é 5,00 para ficar tudo dentro do padrão. Aqui é 4,20, né? Fica tudo a 2 decimais. Pronto, agora ficou tudo ajustado para ficar melhor a interpretação da tabela, tá bom? Lembrando também que tem uma outra forma de compreender essa tabela. Você poderia modificar esses intervalos de classe. Só centralizar aqui. Poderia escrever dessa forma também, ó, 0,99 aberto, né? Aí deixa aqui, faz dessa forma, coloca 4 tracinhos e põe o piper. Aí até 1,79. Ok? Aí eu já pego essa simbologia aqui do meio. E vou colocando agora. O outro intervalo é de 1,79 até 2,59 salários mínimos. Depois vem intervalo de 2,59 até 2,59 exclusive até 3,39 inclusive. Depois vem 3,39 exclusive até 4,20 inclusive. 4,20 exclusive até 5,00 inclusive. E de 5,00 salários mínimos exclusive até 5,80 inclusive. 6 classes. Então você poderia deixar também dessa forma aqui. Vou até copiar essa tabela. Ctrl C. Vou jogar mais aqui, né? E
fazer o seguinte ajuste. Aí esses intervalos bem aqui, ó, podem ser, vou recortar agora, Ctrl X, e vou jogar bem aqui do lado. Agora eu volto a tabela aqui pro ladinho. Um instantinho aqui, compilar, Ctrl X, Ctrl V. Pronto, ok. Pronto. Agora eu vou copiar o título aqui em cima. Ctrl C, Ctrl V. Exclui essa linha bem aqui. Vou aumentar ela aqui. Ok? Vou botar esse aqui. Vou pegar essa fonte aqui. Vai pra cá. Pronto, ó. Então olha, essa simbologia de intervalos de classe que a gente colocou aqui em cima, ela pode também ser trazida para essa simbologia de intervalo de classe, tá bom? Olha, exclusive é no limite inferior dessas classes. Como está sendo representado esse termo exclusive, que não está incluindo esse limite inferior? Pelo parêntese. E como é que está sendo simbolizada a inclusão desse limite superior nesse intervalo de classe? Pelo símbolo de colchete. Outra forma seria também de você colocar uma linha tracejada, sendo que ela não tem esse corte dessa barra, né, vertical. Então estou dizendo aqui também que no limite inferior 0,99 não está sendo incluso, portanto ele é exclusivo. E no limite superior da primeira classe eu estou dizendo que o 1,79 está sendo incluso por causa do corte dessa barra. Então a análise é a mesma forma até a última classe. Eu estou dizendo que eu tenho uma pessoa que ganha de 5 salários mínimos exclusivos, portanto são salários que vão um pouquinho a mais do que 5, até 5,80 inclusive, ou seja, inclui o extremo. Se você olhar para o banco de dados que nós estamos calculando, ele tem exatamente esse último valor, 5,80. Né? Então, com essa simbologia, eu estou dizendo que eu estou incluindo ele nesse intervalo. Se eu não incluísse ele nesse intervalo, eu deixaria ele de fora, e aí não teria nenhuma frequência nessa classe. E aí, automaticamente, a tabela estaria calculada errada. Ok? Então, tá aí a frequência, ou a tabela de distribuição de frequências para dados em intervalos de classe. Ok? Então, só finalizar aqui, né, que saiu a linha aqui, dá um capricho aqui nela, abre a esquerda, não deixa fechado, e vem aqui, deixar bem bonitinho, negrito. Pronto, está construída a nossa tabela. Então você pode usar essas duas simbologias. Ah, tá bem aqui, né, é aberto, então tira essa borda aqui do lado, sem borda. Pronto, tá aqui a tabela, tá bom? Então essa simbologia de intervalo de classe pode ser colocada essa daqui, ou pode também ser colocada essa daqui. Você fica à vontade para escolher. Então a tabela está aí na norma da BNT. Muito obrigado, bons estudos, sucesso!